Bem-vindos ao OCCast, direto do 11º Congresso Internacional Oncoclínicas e Dana-Farber. Eu sou Edilene Ribeiro e estarei com vocês esses dias mediando as conversas que acontecem por aqui sobre os principais tratamentos e novidades da oncologia. E hoje eu estou aqui, agora no nosso 4º episódio já, eu estou aqui com o Dr. Igor Lemos, oncologista clínico da Oncoclínicas Paraíba, e também com o Dr. Juliano Nakashima, radio-oncologista da Oncoclínicas Distrito Federal. Bom dia, obrigada pela presença, é um prazer recebê-los aqui, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom, nós vamos falar sobre multidisciplinaridade no tratamento do câncer de pulmão. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é de que maneiras a multidisciplinaridade ajuda a melhorar a jornada dos pacientes com câncer de pulmão? Hoje, no tratamento do câncer de pulmão, ele se fundamenta basicamente no tratamento multidisciplinar, né? Então, a jornada do paciente que, desde o momento da suspeita diagnóstica até o planejamento terapêutico e o acompanhamento final, seja naquele paciente que é curável ou no caso de pacientes incuráveis em que você tem uma situação de paliação, de tratamento paliativo, existem diversos entes, né, sejam médicos, especialistas médicos e não médicos também, que participam desse processo, que participam dessa jornada. Então, a multidisciplinaridade ela é essencial nesse processo. Aqui nós temos representantes de alguns desses entes. Então, eu sou oncologista clínico, o Juliano é radio-oncologista, o Ricardo é cirurgião torácico, perdão. De maneira que a gente vai debater esse tema e, obviamente, envolver também os outros profissionais que estão envolvidos nesse processo. Mas vocês vão entender o porquê que isso é tão importante. E eu quero fazer uma observação que o Dr. Ricardo Oliveira, cirurgião torácico da Oncoclínicas Bahia, acabou de chegar e sentar aqui com a gente. Bem-vindo, doutor. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite. E bom, vamos continuar o papo então. Se quiser discorrer mais sobre o assunto, acho que é isso. Iniciado. Juliano pode complementar também, Ricardo. Bom dia, obrigado pelo convite. E agora a parte do time foi formada, mas o que trouxe é bastante relevante que, além da equipe multidisciplinar formada pela equipe médica, a equipe que não é médica também é importante. A gente discutiu bastante ontem a situação do nódulo pulmonar isolado. Então, um paciente que tem o diagnóstico e detecção de um nódulo, muitas vezes ele tem comorbidades que limitam até mesmo a realização de uma biópsia, eventualmente de cirurgia, pacientes que são limítrofes para qualquer abordagem, e a gente vê um trabalho da fisioterapia, etc., podendo trazer esse paciente para uma situação de melhor condição e reabilitação, para que essa jornada do tratamento seja feita de forma mais segura e com maior eficácia, né? Que é justamente o objetivo dessa discussão, né? Que é o que a gente pode oferecer para o paciente para melhorar o resultado. Doutor Ricardo? Só para eu entender como é que está a pauta, qual é a conversa. Bom, de que maneira a multidisciplinaridade ajuda a melhorar a jornada dos pacientes com câncer de pulmão? Muito interessante. Bom, hoje o paciente que tem, desde a suspeita, né, fez um exame de imagem, tem uma imagem lá suspeita de um câncer de pulmão. Para nós, a gente já consegue enxergar uma jornada que esse paciente vai precisar passar, e essa jornada ela vai incluir diversas etapas, né? Desde você selecionar o método diagnóstico e de que forma você vai programar esse tratamento. E eu realmente acho que assim, investir em equipe multidisciplinar ela é muito importante para que essas decisões em cada uma dessas etapas ela seja feita da forma mais assertiva possível, né? Então, assim, vai escolher um método diagnóstico, que esse método diagnóstico, dentro de cada realidade local, né? A gente sabe que existem vários tipos de métodos que podem ser utilizados, mas dentro de cada realidade local vão ter uns métodos que vão se sobressair sobre outros, a cada caso especificamente. Então, assim, já ter esse caso sendo incluído numa reunião, numa discussão multidisciplinar desde o início, com certeza aumenta a chance de que esse método diagnóstico ele vai ser assertivo, vai ter uma boa acurácia. E hoje, falando aí da doença ressecável, né, que como cirurgião é o que eu estou mais envolvido,
Hoje a gente sabe o quanto é importante testes moleculares, né? Então, assim, também selecionar aquele método que vai lhe proporcionar a maior rentabilidade em termos de informações necessárias para tomar a decisão de tratamento do paciente. Então, falando em seguida de que forma você vai estadiar o paciente, né? Então, isso também é uma outra etapa importante e a gente já consegue em equipe também determinar assim, para aquele paciente específico quais são as informações do estadiamento que vão efetivamente mudar ou guiar o tratamento. Então, saber dessa informação previamente, compartilhar essa informação com radiologista intervencionista, patologistas, já começar a acionar equipes de cirurgia, de radioterapia, oncologia para possíveis terapias neoadjuvantes. Então, já começar a trabalhar isso o mais precocemente possível vai fazer com que o paciente passe por essa jornada melhor, mais rápida e com maior chance realmente de um sucesso no tratamento. Então, eu realmente hoje eu tenho assim, a felicidade de poder realmente lá em Salvador, poder ter realmente um grupo multidisciplinar muito ativo. A própria oncologia torácica, oncoclínicas também dedica tempo semanal para fazer reuniões nacionais multidisciplinares, né, com esse objetivo. Então eu acho que realmente eu não me vejo hoje praticando oncologia torácica sem equipe multidisciplinar. Mas eu sei que esse ainda é um desafio, né? Então a gente hoje trabalha, não é necessariamente centralizado, então hoje ainda conseguir reunir todas essas especialidades num momento para discutir os casos e para definir condutas, ainda a gente tem como melhorar, né, e tentar expandir cada vez mais para outros centros. Esse seria o principal desafio para Eu acho que sim, com certeza, né? Então, a gente sempre que tem a oportunidade em eventos de reservar um tempo para realmente falar o quanto essa discussão multidisciplinar tem de impacto em termos de diagnóstico mais rápido, o paciente ele é melhor estadiado, a conduta ela é seguida conforme diretrizes, isso acarreta inclusive também melhor sobrevida e menor custo. Então, assim, a gente tenta sempre reservar um tempo dos nossos eventos para falar essa importância com o objetivo de engajar cada vez mais um número maior de pessoas que enxerguem realmente o valor da reunião. Me agrega na qualidade do paciente, né? Sem dúvida. E o paciente enxerga isso, né? Então, o paciente ele percebe esse sentimento de equipe Cuidado, reunida, né? De cuidado com eles. Então, assim, isso aí é perceptível, isso se passa para o paciente então, assim, a gente realmente é muito importante. E assim, só complementando também que isso se traduz em agilidade também das pessoas que estão envolvidas, né? Então, hoje a gente não pode deixar, como o Juliano já comentou, assim, não só da equipe médica que está ali, mas da equipe de fisioterapia. Hoje cada centro, Cancer Center hoje da Oncoclínicas, a gente tem pessoas hoje, concierges, né, que a gente chama, hoje também engajados para que essa jornada aconteça para o paciente da melhor forma possível. Ricardo? Você acredita também que esses são os maiores desafios para colocar a equipe multidisciplinar alinhada, conectada? Sem dúvida. Existe uma série de desafios, né, tanto do ponto de vista estrutural, né, quanto de logística. O Ricardo tocou num ponto extremamente interessante, que é o cenário dos cancer centers, né? Então, a gente sabe que hoje isso é algo que é fundamental dentro da jornada de um paciente oncológico, é que você tenha um centro dedicado a câncer. Então, isso muda completamente o desfecho, muda a dinâmica do tratamento do paciente e tem impacto final em sobrevida. E aí, entendo por sobrevida a perspectiva do sujeito ficar curado, né? Não só no cidadão incurável viver mais, mas naquele paciente que pode efetivamente ser curado. E essa multidisciplinaridade, né, que é fundamental, né, o câncer de pulmão talvez seja o maior expoente de tudo isso, mas também em outros tipos de câncer a multidisciplinaridade também é importante.
Isso é tão mais efetivo quanto mais fisicamente juntos, próximos, os entes estejam, né? Então é muito mais fácil nós discutirmos casos na medida em que nós estejamos dentro ou muito próximo de um ambiente em que eu tenho o cirurgião torácico, que eu tenho o radio-oncologista, que eu tenho o radiologista, né, que faça o diagnóstico, que eu tenho um patologista que vai ajudar Ricardo muitas vezes no próprio procedimento cirúrgico, a observar a adequação da peça, a ver se a cirurgia foi feita de maneira adequada, com margens livres, etc., que possa também nos fornecer material adequado para as análises posteriores da oncologia clínica. Então, isso é difícil de ser implementado, né? Porque existem uma série de stakeholders, né, envolvidos nesse processo. Então, o papel dos médicos, o papel das instituições, o papel da saúde suplementar, quem vai financiar esse tipo de situação, o hospital ser viável, né? Então, parte de um hospital geral que seja dedicado ao cuidado de um paciente oncológico, ou um hospital que já nasça com essa vocação de ser um cancer center. Então, tudo isso é um processo que é difícil, que vai paulatinamente sendo cada vez melhor executado no Brasil. Eu acho que, do ponto de vista de nós médicos, isso está muito bem definido já, da importância. Eu acho que eu e o Ricardo somos de uma geração relativamente próxima, acredito eu, e a gente passou por essa jornada. Eu acho que quando a gente começou a nossa formação médica, isso era meio que um tabu, principalmente em cidades menores. Salvador já não é tanto, mas eu sou de João Pessoa, então a gente percebia que os médicos tinham uma resistência muito grande de compartilhar decisões com colegas, né? Eu acho que era um paradigma diferente, isso era um sinal de certa fragilidade no cuidado médico, e hoje é exatamente o contrário, né? Você se sente muito mais seguro em compartilhar a informação, o paciente, como o Ricardo bem falou, se sente muito melhor acolhido, né? É como se ele estivesse ganhando de bônus uma segunda opinião, né? Que era algo que ele de certa forma deseja, mas muitos pacientes têm algum receio de fazer isso por medo de causar algum tipo de prurido para o médico assistente, achar que ele está infringindo algum tipo de código ético. Então ele ganha uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião, né? Então eles gostam, olha, seu caso foi exposto em um board, em uma junta médica, né? Então eles acham maravilhoso, se sentem muito mais seguros, entendem que eles estão sendo melhor assistidos. Então essa barreira inicial, eu entendo que ela foi quebrada. Agora a gente vai para o próximo passo, que é viabilizar isso, tornar isso rotineiro, né? Tornar isso periódico. E aí com que periodicidade? A periodicidade que a demanda do serviço necessitar, semanal, quinzenal, mais do que uma vez por semana. Então existe uma série de desafios aí a serem implementados. Dr. Juliano, que papel instituições como o Grupo Oncoclínicas pode exercer como facilitador, né? O Dr. Igor falou sobre isso. Então, como um grupo como a Oncoclínicas pode agir como facilitador nesse processo? Esse eu acho que é o ponto talvez mais sensível, porque a gente sabe a importância, mas na vida real a gente acaba vendo algumas barreiras. Por exemplo, o paciente identificou um nódulo, ele precisa de uma biópsia. Às vezes ele tem uma certa dificuldade no acesso a uma biópsia não cirúrgica. Ele vai lá, conseguiu a biópsia cirúrgica, ou a biópsia não cirúrgica, e aí, como discutido, vai precisar fazer uma avaliação molecular para, idealmente, tentar estabelecer o diagnóstico mais completo possível. Ele vai chegar em outra barreira, que é o acesso a esse diagnóstico de forma rápida. Então, eu acho que, nesse sentido, o Oncoclínicas tem trabalhado, né, no desenvolvimento das plataformas e na disponibilização de resultados bastante rápidos, mas depois a gente chega na barreira do estadiamento. O paciente vai precisar de uma avaliação do mediastino, muitas vezes tem indicação de uma avaliação por EBUS, não vai ter o acesso pelo convênio, aí outra barreira que pode impactar. Então, eu acho que nesse aspecto a instituição tem um papel fundamental no sentido de poder garantir o acesso de forma mais custo-efetiva, de forma mais rápida para esse paciente. E era até uma questão que eu queria que se o Igor quiser comentar, como é que eles têm visto isso, né? Como é que eles têm tentado no dia a dia vencer essas barreiras para poder conseguir obter a informação sem atrasar a decisão e a conduta para o paciente.
Qual a sua opinião, doutor? Não, é muito importante, assim, a gente é o dia, eu costumo dizer assim, eu vivo isso, realmente cada pessoa envolvida com o paciente com câncer de pulmão tem que viver essas barreiras, né? Hoje, o fato é que não vai ser natural que o paciente percorra por essa jornada dependendo de esforços próprios para isso. Se ficar dependendo dos esforços próprios do paciente, muito provavelmente ele vai se perder nesse caminho e a gente vai perder uma oportunidade de tratar esse paciente. Então isso exige que as pessoas envolvidas realmente vivam essas dificuldades, conheçam as suas barreiras, né? Então assim, eu tenho as minhas barreiras em Salvador, você vai ter suas barreiras em João Pessoa, então a gente tem que viver essas barreiras, entender de como a gente vai encontrar a solução, né? Eu enxergo que a questão multidisciplinar ela é importante, ela vai lhe dar as soluções, mas para você efetivar essas soluções, você tem que ter um time por trás e aí ter uma instituição dedicada, como a própria Oncoclínicas, realmente faz uma grande diferença e melhora a qualidade do trabalho do profissional também, né? A gente se angustia também a gente se sensibiliza com a doença, com o problema que o paciente está passando e a gente também quer resolver aquilo como se fosse para um próprio familiar nosso. Sim. Então, ver que você tem uma instituição por trás que vai lhe apoiar nisso, ou seja, você de fato divide, né, de que forma você vai ultrapassar essas barreiras é muito importante. E eu vejo realmente a Oncoclínicas trabalhando forte para isso. Ontem, na abertura, né, oficial, ver as palavras do Bruno Ferrari comentando que o grupo vem crescendo em número, em tamanho, mas ao mesmo tempo conseguindo preservar essa missão de sempre buscar o melhor para o paciente. Ou seja, isso realmente a gente vê assim no dia a dia, né? Seja nos eventos acadêmicos, eu vejo com muito valor, por exemplo, as preceptorias que são feitas, né? Onde se reúnem profissionais de diversas especialidades em centros teoricamente ainda se estruturando e trazem essas pessoas para um centro onde você já tem esse Cancer Center funcionando para discutir justamente as barreiras, o que é que aquilo ali pode, o que é que ele pode tirar de exemplo e levar para o seu local. Então, assim, realmente um efeito multiplicador do Exato. processo. Então, assim, as iniciativas elas estão o tempo inteiro acontecendo e acontece lá no Nordeste, acontece no Centro-Oeste, acontece no Sul. Perdão. Então, assim, eu realmente acho que tem sido um ambiente bem favorável para a gente trabalhar. Agora eu queria trazer aqui para a mesa o assunto sobre as novas tendências, o que vocês têm visto de avanços no tratamento do câncer de pulmão. O que tem chamado a atenção de vocês, o que tem de perspectiva para o futuro. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, é de uma riqueza enorme, né, de novidades. Isso para a gente, ao mesmo tempo que é extremamente motivador, traz uma dificuldade também, porque você tem que acompanhar tudo. É muito conteúdo para absorver, então, né? Nós estamos na semana exatamente pós Congresso Mundial de Câncer de Pulmão e lá já tivemos uma série de novidades. A gente teve também muita coisa nova no Congresso Americano de Oncologia Clínica, que é o principal congresso do mundo, e vamos ter em seguida o Congresso Europeu, então devemos ter mais novidades. Mas eu diria para você que as novidades elas vêm em várias frentes, né? Elas vêm tanto no sentido do diagnóstico precoce, né, quanto na doença ainda curável, no tratamento perioperatório, né? No fim das contas, hoje a gente está falando de uma doença em que a cura ela é sumariamente obtida através do procedimento cirúrgico, né? E as outras modalidades terapêuticas elas terminam orbitando ao redor do tratamento cirúrgico, seja pré-operatório, seja pós-operatório, mas câncer de pulmão ele é eminentemente curável cirurgicamente, com algumas situações pontuais de exceção em que podem ser curados ainda sem a cirurgia, mas basicamente uma conduta cirúrgica. E também na doença avançada, na doença incurável, também temos tido uma série de evoluções, sobretudo nos últimos 10, 12 anos, com a medicina de precisão, né, com análises moleculares, imunoterapia, terapia-alvo molecular, que é algo em que o Grupo Oncoclínicas está absolutamente inserido, como o Ricardo falou, com a OCPM, a Precision Medicine, que nós conseguimos ter nessa jornada do paciente um entendimento completo de qual é o subtipo específico daquele câncer de pulmão. O câncer de pulmão do seu José é completamente diferente do câncer de pulmão da Dona Maria,
ainda que eles tenham o mesmo estágio da doença, entendeu? Então são situações completamente diferentes. Então, tivemos, por exemplo, no Mundial de Câncer de Pulmão, um dado fantástico sobre uma triagem populacional que aconteceu em Taiwan, né, que trouxe uma mudança de paradigma importante para a gente. Quer dizer, a gente entende, e talvez esse dado na nossa população ainda seja preponderante, que a triagem desses pacientes deve ser feita primariamente nos pacientes grandes tabagistas. Esse estudo mostrou, obviamente, reforçou esse entendimento, mas já mostrou algo além, que é a grande validade de se fazer essa triagem, esse diagnóstico precoce em pacientes com história familiar positiva para câncer de pulmão. Isso mostrou um impacto enorme na detecção precoce, portanto, na doença curável e na chance desse paciente ser operado de maneira muito mais precoce e até eventualmente não ser submetido a nenhum outro tipo de tratamento. Então, essas nossas mudanças de paradigma, de fato, né, elas vêm acontecendo com uma velocidade enorme. Então, o que é verdadeiro hoje, no ano que vem, provavelmente a gente já mudou. Já mudou. São verdades muito relativas. Essa é a importância da atualização, né? São verdades muito relativas. Por hoje é assim, né? Daqui a um ano vai ser diferente e assim a gente vai evoluindo, repito, nas mais diversas frentes, nos mais diversos cenários do câncer de pulmão. Doutor, o que te chama a atenção nesse sentido de novas tendências, avanços da medicina nesse sentido? A gente vê que realmente o tratamento e o manejo do câncer de pulmão ele evolui de forma exponencial, né? A gente deve estar na versão 4, 3 ou 4 do MCN para esse ano, né? Então evolui de forma muito, muito rápida e no campo da radioterapia o que a gente tem visto e que eu acho que um cenário futuro é a incorporação da imunoterapia do tratamento com droga-alvo combinado à radiocirurgia. Então, estudos ainda pequenos, mas que têm mostrado um ganho bem expressivo e existem vários estudos fase 3 testando de uma forma mais robusta a interação e os resultados devem vir. Então é um dado ainda futuro, é um dado que a gente não tem hoje, que a gente não utiliza na rotina, mas eu acho que é algo que vai trazer bastante benefício para esses pacientes. Existe algo muito desafiador, doutor Ricardo, no tratamento do câncer de pulmão hoje que você considera assim um ponto muito desafiador, um ponto que precisa de mais estudos, algo nesse sentido? Não, a gente hoje com a incorporação das terapias, digamos, imunoterapia, terapia-alvos no cenário do paciente ressecável, trouxe um desafio muito grande para a gente, tem realmente trazido uma mudança, inclusive, de mindset, né? Aquele paciente que, historicamente, até há pouco tempo atrás, a gente via o caso e não conseguia imaginar aquele paciente sendo candidato à cirurgia. Hoje, a incorporação, por exemplo, da imunoterapia no cenário neoadjuvante trouxe um desafio enorme para o cirurgião. Porque agora a gente está tendo a oportunidade de efetivamente operar pacientes com doença localmente até mais avançada do que o que nós estávamos habituados, né? Então, isso tem sido um grande desafio técnico mesmo, né? Para a gente poder oferecer. A gente sabe que a imunoterapia ela exerce efeitos locais em linfonodos, no tumor primário, que tornam a cirurgia mais difícil, um tipo de cirurgia que historicamente a gente nunca teve tanta vivência com isso, né? Então, para nós acho que esse tem sido o principal desafio pensando no cenário do paciente cirúrgico, né? Poder agora considerar cirurgias cada vez mais complexas, em cenários cada vez mais complexos, né? E ao mesmo tempo manter a qualidade oncológica e os resultados satisfatórios. Como funciona em casos de pacientes mais idosos, com mais comorbidades? Existe uma maneira de reduzir a toxicidade do tratamento? Bom, isso é até um ponto interessante, porque falando em desafios, as pessoas estão vivendo mais. Então, eu tenho visto cada vez mais pacientes, por exemplo, os octogenários, chegando com proposta de tratamento cirúrgico, né? Seja na doença inicial, com as cirurgias
habituais, lobectomia, mas às vezes até pacientes também mais idosos fazendo tratamentos multimodais. Então, esse paciente sim merece um cuidado especial, porque aquele tratamento, e aí falando mais especificamente do que é a cirurgia, né, eu acho que talvez o Igor possa falar mais em relação ao tratamento sistêmico, mas a cirurgia, por mais que hoje nós tenhamos técnicas que são minimamente invasivas, cirurgia por vídeo, cirurgia robótica, que trazem um impacto menor, mas algum impacto para esses pacientes, isso acontece. Então, hoje a preocupação que nós temos em preparar esse paciente mais idoso, com a parte física mesmo, né? Fazer uma reabilitação com fisioterapia motora, respiratória, ou seja, e um outro ponto também, preparar esse paciente, essa família psicologicamente para o que eles vão enfrentar, né? E depois da cirurgia, né? O que eu digo para os meus pacientes assim, é sempre... É claro que a gente está lidando aqui com uma doença, que a gente quer fazer o tratamento e ter sucesso nesse tratamento, mas eu quero lhe enxergar daqui a 3 meses, 6 meses, tendo a sua vida como ela era antes, né? Então, claro, você vai passar por adaptações, mas eu quero ver o paciente como a vida dele era antes, né? Independente da idade, inclusive nos pacientes mais idosos. Então, isso também é um outro desafio que cabe a nós também encontrar as soluções. Bom, nós já estamos chegando nos momentos finais do nosso podcast. Eu quero primeiro agradecer a presença de vocês e pedir também que cada um de vocês dê as considerações finais. Vou começar. Eu acho que a gente tocou num tema fundamental, né? Essa última pergunta, sem querer, você fez uma pergunta que ilustrou completamente o que a gente estava discutindo, né? Então, talvez nesse paciente, veja como o Ricardo comentou, papel do psicólogo, né? Do fisioterapeuta, do cirurgião, do oncologista clínico, do nutricionista, quer dizer, tudo, médicos, não médicos, pessoal de apoio administrativo. Então, a multidisciplinaridade ela veio para ficar. A gente aqui, nós trabalhamos em conjunto com o objetivo sempre final, o propósito final de oferecer a melhor assistência possível a esse paciente. Eu acho que isso está acima de qualquer vaidade pessoal, está acima de qualquer verdade. Eu costumo dizer que eu acho ótimo quando eu estou errado num pensamento inicial e numa discussão multidisciplinar, meus colegas me convencem do contrário. Sinal de que aquilo foi importante, né? E que eu evitei que o paciente tivesse um tratamento que não seria o mais adequado. Então, acho que essa é a mensagem e a gente pretende surfar nisso aqui pelos próximos anos e oferecendo esse cuidado de maneira cada vez melhor. Muito obrigada. Doutor Juliano? Essa discussão e a multidisciplinaridade vai fazer uma interação que vai trazer mais segurança na definição do tratamento, vai trazer um respaldo, inclusive, ético-legal e, inclusive, a gente tem hábito de registrar as decisões do Tumor Board para poder balizar a decisão e poder justamente dar esse aspecto formal, né, para essa discussão e para a deliberação. Então, acho que o caminho é seguir de forma multidisciplinar para obter esse desfecho que seja o melhor favorável para o paciente. Muito obrigada. Ricardo? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Realmente é muito prazeroso para nós que decidimos lidar com câncer de pulmão, poder estar vendo tanto engajamento e dedicação de tempo para a gente estar discutindo sobre esse problema. E a mensagem final é realmente assim, vamos investir em equipe multidisciplinar, certo? Eu acho que isso é o caminho para o sucesso e realmente eu acho que é como a gente tem que seguir adiante. Muito obrigada pela participação de vocês. E no próximo episódio do OCCast, nós vamos falar sobre medicina de precisão no tratamento do câncer de mama. Até já já!